Olá, vamos para mais uma resenha do podcast Bom Senso Brasil. Bem-vindo. Pode parecer que nós aqui somos monotemáticos, mas não é bem assim. A gente vai sim voltar à carga falando da crise no judiciário, da crise internacional no Oriente Médio, envolvendo evidentemente Estados Unidos, com a diferença de que agora aumentou mais um país, né? Líbano e Hezbollah estão também no pacote. Já estavam, mas agora passaram a ficar em evidência. Mas para não dizer que não falamos de flores, vamos abrir aqui o papo com a volta do prefeito às redes sociais, ou mais exatamente ao TikTok. O prefeito TikTok. O prefeito TikTok. Como ele é conhecido nacionalmente. Como ele é conhecido. Não é novidade a ninguém que poucas pessoas sabem explorar esse recurso, como poucos, né? Ele faz uso disso. Se é bom ou não é bom, aí fica a juízo de cada um avaliar, mas o fato é que desta feita, ele voltou e já começou a causar. Faz o quê? Um mês que ele reassumiu? Nem sei, né? Nem faz, né? Acho que faz tudo isso. Reassumiu em menos de um mês, ele já fez mais barulho do que poderia ter feito em outro período, né? E a novidade agora fica por conta, segundo dizem, né? De um buraco que o site teria feito para simular uma situação de vazamento de água. E foi isso mesmo? Foi. E segundo consta, as informações que passam, que funcionários do SAI confirmaram a situação. É um buraco fake. É um buraco fake aqui na cidade. Com que propósito mesmo? Mostrar a velocidade, né? Que ele chegou com a velocidade com que estão sendo arrumados os problemas, né? É tipo, olha, tem esse vazamento gigante, mas nós já arrumamos. Não existia nada. Ele fez o buraco e tampou. Seria cômico não fosse trágico, tá? A gente ri, mas não é para isso. Com todo respeito, olha, é muita coisa. E não bastasse o buraco também. Parece que aí já é não sei se é uma avaliação pessoal ou não, mas uma denúncia de caráter unilateral, mas ele tem usado aí atores, convidados, pessoas para simular situações e que, conforme quem assistiu, está resvalando um pouco para o lado do racismo. Ele tem usado pessoas negras em situação de revista, sendo repreendidas pela Guarda Municipal, o que, pelo viés politicamente correto, ou até pela legislação, não seria correto. E aí, Luiz, é isso? Existe aí essa queixa, né? Assim, como tudo, né? Os instrumentos que nós temos aí, de imprensa, de redes sociais, você tem que ter um certo cuidado para usar, né? Porque nem sempre a mensagem que você passa é recebida da forma como você quer que seja recebida, tá? Agora, situações, por exemplo, como criar um factoide, aí, tipo assim, um buraco, eu acho que já foge um pouco até da razoabilidade. E isso se insere um pouco, já foi falado aqui não uma, mas várias vezes, na necessidade da tão reclamada regulação das plataformas, né? Muita gente pede isso, né? É o caminho para tentar filtrar alguma coisa, para a gente melhorar? Que a regulação das plataformas, o principal objetivo que é discutido é quando você coloca situações, por exemplo, situações mais agressivas, como crianças sendo exploradas, a exploração, situações que podem assim demonstrar um viés mais sexual ou agressivo. No caso, esse caso aí, por exemplo, do prefeito, o que está se colocando aí, não existe o erro não está na plataforma, o erro está naquilo que ele fez, porque... Sim. Vamos dizer tecnicamente, né? Vamos dizer assim, de uma forma assim, letra fria da lei, né? Se você for pensar do ponto de vista legal, usou-se recursos públicos para fazer uma promoção pessoal.
Entendi. Não, eu acho que eu não me expressei bem, eu não fui feliz na colocação. Na verdade, o que talvez fosse necessário, se é que já não existe regulação para isso, é punir quem abusa e quem cria situações como essa. Talvez a conduta e não a plataforma, propriamente dita, né? Porque a Isso. plataforma é um instrumento, né? Talvez a conduta é que esteja fora da Mas essa conduta, dando aí, né, o direito aí para a pessoa fazer aí o contraponto, né, quem fez aí no caso o prefeito, mas o que se demonstra, pelo menos em tese e início, de que foi realmente um buraco fake, mas a conduta para isso, ou melhor, a punição para essa conduta existe. Isso é como eu falei, improbidade? é improbidade. É improbidade. É improbidade que você usou recursos públicos, você usou equipamentos públicos, dinheiro público, funcionários públicos para criar uma situação em benefício próprio. É muito básico. Entendi. Mas, né, vamos... Não que seja esse o caso do prefeito, longe disso, com todo respeito, porque a mentira é inerente ao político, né? Então, mentir uma coisa. Mas criar assim, né? É que ele se aperfeiçoou, né? Na verdade é isso. Não basta mentir, há que se criar o ambiente exatamente. todo, produzir, ter cenário, ter tudo isso. Enfim, vamos... Você não basta ser mentiroso, você tem que ser um mentiroso. Tem que participar. Lembrando que, sabidamente, aliás, né, diga-se de passagem, o prefeito desistiu de disputar a campanha eleitoral e está apostando as fichas na esposa, segundo você comenta, mais ou menos isso, né? Deve ser isso, né? Que também está sendo investigada, né? Também sim, tá sendo alvo mas ele deve ter ouvido o que Monteiro Lobato chamava de voz da prudência que cochicha ao ouvido, né? Então falou, olha, mais vale uma prefeitura do que uma campanha em que eu possa eventualmente, em tese, ser responsabilizado. E voltamos novamente ao judiciário. Vamos lá. Parece que virou tema recorrente. Essa semana, instituições e o próprio Supremo também começaram a admitir a necessidade de uma reforma, tema que, aliás, foi discutido na edição passada aqui do podcast com o nosso convidado, ex-conselheiro da OAB, Alexandre Uguzuco. Sim. Sem querer parecer pretensioso, acho que a gente adiantou um pouquinho essa pauta, né? E também, na esteira disso tudo, tem um artigo do ministro Flávio Dino, onde ele fala dessa crise e o que acontece. Faz algumas colocações, alguns objetivos a serem alcançados, né? Eu estava até colocando com outros advogados, conversei até com o Uguzuco novamente, com o próprio, né? A gente estava discutindo isso, né? E assim, colocando essa questão, vamos colocar do ponto de vista do direito, né? Quando a gente fala do advogado, lembra, o advogado é que defende o direito da parte. O advogado não atua em causa própria, ele sempre defende alguém, tá? Pode defender algum caso seu, mas em regra, né? E assim, o Flávio Dino teve aí algumas colocações, ele concorda, ele foi assim bem de vanguarda, não, temos que tirar essas questões aí de justiça, ou melhor, magistrado ser aposentado, como a pena dele é ficar em casa ganhando, isso não é pena, né? Colocou algumas questões também de necessidade aí da questão dos altos salários e tal. Mas eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas e fazer algumas críticas. E aí cabe, inclusive, a ordem dos advogados em si, se atentarem em algumas situações de realidade. Ele colocou o seguinte, nós precisamos redefinir algumas questões dos tribunais superiores, tá? Inclusive, quais são os parâmetros, as balizas para que o recurso seja aceito pelos tribunais superiores. Porque uma grande reclamação, o STJ está com 1 milhão de recursos, o STF outro, aí bate naquela história, né? Um ministro do STF, né? E até, geralmente, não somos nós que falamos, está na imprensa. Julgou 100 mil processos. Não julgou nada. A inteligência artificial meteu uns carimbos ali e pronto.
né? Porque ninguém tem condição física, é impossível fisicamente fazer uma coisa dessa, tá? Ele teria que viver aí 10 anos para fazer tudo aquilo o que fez em um mês. Não existe, tá? Não existe, simplesmente não existe, bom. Até teve uma reportagem da Folha falar, será que ela leu, né, da Rosa Weber, se eu não me engano, será que ela leu tudo isso? Aí termina a reportagem, não leu, né? Então ela não sabia nem que estava sendo discutido ali, tá? Algum assessor estava carimbando ali. E isso quando ele coloca, José Antônio, você conhece muito bem aquela tese, não é tese, é aquilo que se coloca hoje, que são as medidas defensivas ações defensivas que os tribunais superiores têm colocado, tentando restringir recursos, tá? Isso já a gente, quem advoga sabe, é aquela criar barreiras para que o recurso não seja admitido. Hoje os tribunais estão preocupados não em criar situações para que se resolvam problemas, mas estão trabalhando para resolver os problemas deles e não deixar recurso subir. Ah, porque tem muito. Tá, tudo bem, tem muito, não tem condição. Exemplo, quando fizeram aquela mudança na lei em que se permite mais sustentação oral em alguns recursos. Alguns ministros do STF, do STJ falam, nossa, mas isso é impossível, então a gente não vai conseguir trabalhar. Mas desde quando você não deixar a pessoa sustentar oralmente o seu direito, você não conseguir trabalhar? Então é aquela história, então vai atrapalhar, então você não quer escutar a parte, você quer fazer o negócio andar, virou ali uma maquininha. Então isso não é direito em lugar nenhum. Concordo em que não se deve ter 1 milhão de recursos no STJ, no STF. Concordo. Mas o problema, como a gente falou, está lá em cima ou está aqui embaixo? Que as decisões de primeira e segunda instância contrariam lei de forma afrontosa e são obrigados, às vezes nós somos obrigados a fazer recursos e são barrados lá em cima. Então o problema, você precisa ponderar os recursos, tudo bem, mas como vou impedir isso aqui? Porque o problema está aqui em primeira e segunda instância. Decisões que, como eu falei, muitas vezes são copia e cola Eu já falei, não sei se eu já falei isso aqui uma vez um juiz numa decisão, ele copiou uma sentença em um processo de 800, 900 páginas, copiou uma sentença, não tinha nada a ver, e esqueceu até de mudar o nome das partes. Aí ele leu o processo, ele leu essas 800, 900 páginas de prova pericial, de tudo. Não, ele simplesmente estava lá, vamos sentenciar. Você pega isso aqui, recorta e põe aqui. Que direito está sendo defendido ali? Isso acontece, todos os advogados do Brasil sabem que isso acontece. Então é isso que nós temos que parar. E aí que você está falando, os advogados, através das instituições, da OAB, das associações, tem grupos aí formados com prerrogativas. Peraí, até uma questão, Flávio Dino. Você quer diminuir recursos ou você quer melhorar a justiça, que senão vai ter que arrumar aqui também? Vou dar um exemplo bem claro. Reclamação constitucional. O Zé Antônio trabalha muito na área trabalhista, sabe o que eu vou falar. Teve a reforma trabalhista de 2017, tá? E foi muito discutida, está sendo discutida ainda. E algumas coisas o STF já se posicionou, tá? Já se posicionou, colocou como válido, tal, pronto. E mesmo assim, juízes, se está certo ou está errado, é a lei e já foi colocado como constitucional. Não é para um juiz de primeira ou segunda instância ir contra, mas para uma lei posta válida. É lei posta e válida. Juiz não faz lei, juiz cumpre a lei. Criou-se a figura da reclamação constitucional. Eu já fiz reclamação constitucional. E ganhei. O juiz decidiu totalmente contra. Eu entendo dessa forma. Peraí, mas... Aí, fiz a reclamação, caiu, se eu não me engano, uma delas, né? Foi até interessante, foi um despacho bonito da ministra... A única ministra hoje lá. A Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, né? Concedeu, tá? Mas eu já, pouco tempo depois, e hoje está se discutindo questões... Não, a gente tem que diminuir o acesso à reclamação constitucional, que está chegando muito. O problema não é reclamação constitucional.
O problema são os ministros, são a primeira e segunda instância que continua julgando contra a lei, inclusive contra a determinação do Supremo. E ao invés de resolver isso aqui, se tira o direito ao recurso. Eu vou fazer uma comparação, Zé, que vai ser assim bem, a pessoa sabe. Sabe aquela história, assim, vamos sendo bem assim, meio que cômico, tá? Não sei se seria assim. Sabe aquele caso do marido que pega a mulher traindo com outra pessoa no sofá? Ah, eu vou resolver o problema. Ele tira o sofá? Não, agora não vai acontecer mais, sabe? Mas é isso, gente, não pode. O problema tem que falar que juiz cumpra a lei. Se você toma uma decisão contra a lei, contra precedentes constitucionais de uma súmula vinculante, de obrigação, ele tem que obrigatoriamente tanto que existe a reclamação constitucional, ele é obrigado a seguir aquela determinação. Ele não segue, ele tem que ser punido. Não se criar situações para impedir o acesso ao recurso. Então é aquela história, nós estamos, sabe, vai fazer reforma, concordo com o Flaviano em muitas coisas, mas como nós vamos resolver o problema? Nós vamos resolver o problema deles ou do direito? Porque quando a gente fala em recurso, a gente fala em reclamação, em acesso, é de defesa da parte da sociedade. O advogado está defendendo a sociedade, está defendendo um caso ali, está defendendo o direito de alguém. É o que a gente chama de corporativismo legítimo, né? É necessário, nem é corporativismo, é uma demanda legítima, é uma luta, uma frente correta em defesa da sociedade, do jurisdicional, de você, cidadão, de você que acompanha e que tem demanda, seja ela mais ou menos complexa, né? Dependendo do nível, é necessário que haja desse jeito. Essa semana também o decano da corte, ministro Gilmar Mendes, deu uma entrevista no Jornal da Globo, aliás, muito proveitosa, em que ele, entre outras coisas, né, fala da crise, né, do acirramento das relações entre judiciário e legislativo. Lembrando que o senador, o ministro, junto com os ministros Toffoli e Alexandre, tiveram um indiciamento sugerido, né? Até onde essa crise vai? Então, eu acho que hoje saiu até um pouco não, saiu muito do bom senso. Já começou a ficar aquela briga meio que de botequim, sabe? Não pode. Aí já não... A Câmara está fazendo a votação agora de uma mudança em código em que impede que parentes de ministros, ou melhor, ministros profiram voto, façam julgamento em que parentes são advogados. Porque, na realidade, isso já está na lei. Existe um impedimento, mas o STF tirou esse impedimento para o STF. Você sabe disso, né? Sim. Peraí, por que aqui não pode, aqui pode? Sabe, então, como eu falei, aí está voltando ao legislativo para fazer uma outra lei para dizer que aquela lei é válida. O STF não pode mudar uma lei. E principalmente quando se trata de uma questão ética. Então, o legislativo já tentando frear, né, algumas coisas que ficaram muito chatas aí com essa questão do Banco Master, por exemplo. Só que aí vai aquele ponto que a gente estava discutindo em relação ao STJ. O STJ está discutindo a validade de uma lei regularmente votada e aprovada. O STJ tem essa competência? Não. Então, como que vai ficar isso aí? Adianta fazer uma lei aqui se o judiciário não cumpre? Então você tem que podar o judiciário. A gente vê o que acontece hoje e lembra que não especificamente isso, mas essas situações foram tratadas no âmbito da sociologia, da filosofia há séculos, né? Maquiavel tem uma frase que aliás, quase tudo que ele coloca se aplica hoje, né? Eu tento me lembrar dela corretamente, não consigo. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, é esse.
É mais ou menos. Os inimigos, todos os inimigos da lei. Então, é isso aí. É isso. Quando para mim, tudo pode ser. Tudo pode ser relativizado. Agora, meus inimigos, a lei. Para ele vale a lei. Para mim, não. Né? Teve essa briga do Gilmar Mendes agora com o Zema. Não sei se você ficou. Sim, ele falou disso não, na entrevista. O Zema falou lá, né? Brigou, falou algumas besteiras, e o Gilmar Mendes ele fez um comentário. Os dois são de Minas, né? Sim. Não, o Gilmar Mendes não é de Minas. O Gilmar acho que é do Mato Grosso. Não sei. Parece que eu tinha. Bom, enfim, mas Tá. parece que é independente. Mas ali a briga foi com o governador de Minas. Depois eu vou ver de onde é o Gilmar Mendes, até esqueci. Eu sei que ele tem fazendas lá no Mato Grosso. Mas legítimas as propriedades dele. Ele trabalha bastante, ele dá muita palestra, ele tem escola. Né? O problema não é ganhar dinheiro. Eu gosto muito até das decisões de Gilmar Mendes. Né? Ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma linha alemã. Ele defende muito a escola constitucionalista alemã. Eu leio os livros de Gilmar Mendes. Mas ele é um ser humano e às vezes comete algumas. Né? O Zema falou, né, que ele criticando o Supremo, que ali, sabe, vamos dizer assim, eles são contra a lei, são ladrão, alguma coisa nesse sentido. Aí o Gilmar Mendes respondeu que não pode, que ele está falando que inclusive pediu para Alexandre de Moraes incluir o Zema no inquérito das fake news. Falei que o inquérito infinito. Zé Antônio, você vai ser. Eu estou preocupado se não vou ser incluído no inquérito das fake news. Todo mundo pode ser incluído. É um inquérito que já vai daqui a 10 anos e usa-se como para tudo. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, mas eles não percebem. Quanto mais eles sugerem, maior a coisa fica. Exatamente. Ou seja, quanto mais mexe, mais fede, para não sermos grosseiros aqui. Aí então... ele soltou uma, né? Ele falou, você viu o que ele falou? Não. Ele falou, como que pode? Não pode? Você não pode falar o que quiser, né? Eu não posso, sabe? Eu posso fazer aquilo que eu quero. Você acha que o Zema vai gostar, por exemplo, que eu faça um boneco e dizendo, esse aqui é um boneco homossexual, o Zema é homossexual? Eu não posso falar isso. Eu não posso fazer um boneco dizendo que ele é um ladrão, né? Então ele vai gostar que eu chame ele de ladrão? Aí ele falou, até as pessoas, ele tá comparando um homossexual com um ladrão? Mas não foi maldade, foi, sabe, não ter noção do que está falando. Né? Coisa... Você falou do Zema, veio a propósito de uma coisa. Ele é pré-candidato, não se sabe se a candidatura dele é um balão de ensaio, se vai ser levado adiante. Há quem diga que ele está cotado para ser vice em alguma chapa. Eu acho que ele não vai ser vice do Flávio Bolsonaro, não. Nem do Caiado, né? Pois é, mas o fato é que não é ainda 100% certeza que, embora em política é assim, né? Em dado momento você não diz que é candidato para não ficar exposto e não apanhar. Em outro momento você diz que é para se cacifar e valorizar o passe. Aí que tá. O Zema, como todos eles vão fazer uma hora ou outra, mas parece que ele foi um dos primeiros, já está com um discurso de pré-candidato, já acena com algumas propostas que já causam um certo mal-estar. Ele já está falando, por exemplo, da reforma trabalhista. Ele quer mexer na reforma, quer reformar a reforma para tornar as relações capital-trabalho um pouquinho mais flexíveis para o capital, evidentemente, né? E isso na visão de trabalhadores já causa um alvoroço, já vê como é que está. Essa vai ser a agenda da campanha? Ou já dá para ter uma ideia pelo espectro de cada um, do que vem por aí? Eu acho que sim. Eu acho que vai ser uma campanha de polarização. E vai ser aquela campanha em que se vão dividir classes. De novo, né? Vai ser uma campanha assim. E vai ser. Eu espero que não aconteça, tá? Espero que não aconteça. Mas se acontecer, não vai ser nenhuma novidade. Eventos como aquele lá do policial que entrou numa festa, que era um pessoal do PT, se não me engano, e foi lá comemorando aniversário. deu tiro, sabe?
Sabe, infelizmente, eu espero que não aconteça, mas se seguir nessa linha, isso vai acontecer. Que infelizmente as pessoas não estão conseguindo separar muito bem isso aí. Como disse Renato Teixeira, eu ando meio com medo que a gente acabe achando tudo isso normal, né? Não é essa a ideia, não é para tanto, não deveria ser assim, e a gente não quer que seja. Bem, nessa esteira. Só nessa linha. Eu só queria. Pode falar, desculpe. Eu lembro das disputas entre que tinha, por exemplo, Paulo Maluf com o PT, com o Covas. Eu lembro de debates dele com o Suplicy. Mas é brincadeira de criança, né? Mas assim. Seu bobo, seu tonto. Quem for homem cospe aqui. A gente assistia, dava risada. Era divertido até, mas não existia essa polarização de você ir na rua dar tiro ou levar tiro de alguém. Aquele famoso debate da Band lá que reuniu todos os presidenciáveis lá, que acho que foi bom, a Band sempre inaugura a série de debates presidenciáveis, né? Aquela que participou Brizola, Covas, Maluf, entendeu? Até hoje, né? Uma das cenas mais batidas, eu não sei porquê, mas uma das cenas mais batidas é a do Brizola acusando o Maluf de ser filhote da ditadura, né? Filhote da ditadura, aquela coisa toda. E aconteceu de tudo naquele debate, né? Também tinha 11, né? Nem lembro. Você lembra? Tinha bastante. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para lembrar que no Peru lá, não sei se acabou, deve ter acabado a eleição, mas concorrendo 35 candidatos. Caramba! Acho que o Peru proporcionalmente nem tem população para. E já é o 10º presidente em 10 anos. Não, sim, não para. Prova que não é só o Rio que tem essa instabilidade aí do jeito que vai, né? Aliás, no fim acabou ficando mesmo lá o presidente do Tribunal de Justiça, né? Tecnicamente, teoricamente, não era para ficar. Né? Mas o pessoal tá com aquele medo, né? Como disse o advogado lá no Supremo, acho que ou no TSE, acho que foi no Supremo. Se na eleição do Rio se deixar para o pessoal da Assembleia Legislativa, isso aqui vai virar Gotham City. Só que quem vai ganhar vai ser o Pinguim. Não vai ser o Batman, vai ser o Pinguim. É até oportuno a gente ter saído do judiciário e partido para o cenário político, né? Mas e voltando da eleição, que eu queria aqui anunciar, né? Para você que nos acompanha, que o Bom Senso Brasil, que o podcast vai, pelo menos convidar e os que participarem assim, ouvir, num primeiro momento, os presidentes de diretórios locais dos partidos que vão estar na disputa. E a gente vai querer extrair deles boa parte dessas dúvidas, e muito do que a gente fala aqui, de ter uma ideia do panorama do que se pode aguardar dessa campanha e das propostas, principalmente das propostas, para que a gente tente, dentro do possível, cumprir o nosso papel de formar a consciência, de levar você informação para que você entenda, pelo menos nesse primeiro momento, o que vai acontecer. Então a gente tem essa agenda por cumprir, esperamos, né? Já, alguns contatos já estão confirmados. À medida que a programação for transcorrendo, você vai saber. Saindo um pouquinho do Brasil, vamos lá de novo para o Oriente Médio, lembrando que Donald Trump... Vai de drone, vai com... É difícil. Vamos de jatinho, será que tem algum, será que tem algum jatinho no Master disponível? Lá todo mundo anda de jato. Nós, só eu que não. Eu não tive contrato, eu não tive jato, não tive nada. E a gente mora numa cidade que é polo de aviação executiva aqui, né? Sim. O maior polo de manutenção da aeronave executiva. Tem 2 aeroportos aqui, aliás, o de Sorocaba e o de Mairim, que é lá o Catarina, onde aportam jatinhos das mais renomadas fortunas aí. Quem você imaginar que tem jatinho já desceu ali. Já desceu. Né? Não tenha dúvida. Então, a gente não, né? Por óbvio, né? Mas a gente estava indo lá de jatinho, de drone, eu sei de trem, do que quer que seja, de trem não dá para ir. Mas, enfim, indo para o Oriente Médio lá e para os Estados Unidos, porque parece que Donald Trump transformou o mundo num tabuleiro do jogo de war. Ele manipula as coisas ao bel prazer. Agora ele colocou lá os aviãozinhos dele lá no país, falou, vou atacar você com 6 aviões, e jogou os dados lá e está colocando. Afinal, nós estamos em guerra ou não estamos? Porque até agora está uma batalha de retórica, né? Ele diz que
que tem paz no Irã e que o estreito está aberto. Está liberado. Mas ao mesmo tempo proibiu navios que vão para o Irã, ou que o Irã se serve para fazer. Onde que isso vai parar, meu Deus do céu? Então, o problema é o seguinte. Até que como o pessoal fala, né, mais de 60% das pessoas de uma pesquisa feita nos Estados Unidos acham que realmente o Trump está senil. Ele não está no seu juízo perfeito, né? Mas o fato é que ele entrou, essa guerra criou uma situação que agora ele não consegue sair e não sabe como sair. Toda vez que ele fala, não, vamos fazer, nós vamos ter paz, ele quer parar a guerra. Só que ele entrou em uma situação que está difícil, muito difícil ele sair. E o Irã, né, embora aí tenha uma condição menor, a situação que ele está criando problemas internacionais. Tanto que os Estados Unidos estão, vamos dizer assim, a aprovação também no exterior, os próprios aliados americanos falaram, olha, fez besteira. E não embarcam na besteira dele. Perdeu aliados de primeira mão. Sim. Aliados de primeira mão falaram não. Chegou-se ao ponto de, por exemplo, a Espanha proibir que aviões americanos militares passassem sobre o seu espaço aéreo. Nossa, que situação. E a OTAN também. A Espanha é da OTAN também. Sim, com certeza. Você sabe que avaliando a coisa por esse prisma, a gente pode, né? E isso não é um raciocínio geral, é uma coisa que ocorre nesse momento, que essa indefinição, esse modo meio inconsistente de conduzir a política internacional aí, abre campo para outras coisas. O Paquistão, sabidamente, que é um ator não alheio, né, mas que poderia manter uma posição de mais neutralidade, de mais neutralidade, ele chamou para si incumbência de mediar. E somando a tese aí, a opinião de que o Trump possa mesmo tá fora da casinha, dizem que com quem está nessa condição, você de quem está nessa condição, você não discorda, então eu concordo. Então o Paquistão, sabidamente, deve ter cevado a coisa lá e falado, olha, quem manda é o senhor, os Estados Unidos é o Supremo, vocês são bons, mas vamos, mediante sua bênção, fazer uma negociação aqui, não sei o quê. Tanto assim que o Paquistão agradece ao Trump pelas tréguas, está tratando a coisa lá. Então parece que a diplomacia do Paquistão tem muito mais eficácia. Aliás, os Estados Unidos não estão usando diplomacia em momento algum, né? Ele está mandando o vice-presidente ou as autoridades, os secretários de governo, que é o equivalente ao nosso ministro aqui, né? Dizer o que ele quer. Inclusive deixou o Jay Vance lá, que é o vice-presidente, numa situação meio que constrangedora. Então os mediadores, que entre aspas, deles vão dizer, olha, nós queremos que seja assim. Pô, você veio mediar ou foi impor? Foi o que o presidente do Irã falou. Né? Eles não querem ver a coisa. Mas, José Antônio, pense bem o seguinte, se coloque na posição do Trump. Eu acho que é um dever dele, porque ele é o novo Jesus Cristo. Tem, né? Então eles, né, não, eu vou fazer agora e todo para vocês terem as minhas bênçãos. Né? Bom, se for assim, seria mais sábio concordar, tá bom. Então, vamos. E a gente fala brincando assim, mas ele fez isso, ele colocou a imagem dele lá como Jesus Cristo arrumando o mundo. Gente, pelo amor de Deus. Pois é. Ele conseguiu, inclusive, aí você deve ter informação mais detalhada sobre isso, criar um desgaste até com o Brasil, porque ele desautorizou o delegado que prendeu o Ramagem lá nos Estados Unidos. Não, vamos lá. O delegado não prendeu o Ramagem. Ele estava como apoio. Existe uma cooperação, ICE, né? do ICE, Brasil e Estados Unidos. Aqui no Brasil existe também um agente policial americano em que eles fazem uma cooperação para quê? Para que no Brasil, se chegar aqui uma pessoa que seja procurado nos Estados Unidos, uma pessoa que esteja condenada, ele auxiliar e falar, precisamos capturar essa pessoa. E a polícia brasileira ajuda nesse ponto.
Na contraparte brasileira, a mesma coisa. O Ramagem foi preso Por agentes americanos. A gente estava com um problema na carteira de habilitação, tá? Aí ele foi preso, vira a questão do visto e tal, daí o ICE prendeu. A participação do delegado brasileiro nada mais é que falar, ele tem um pedido de extradição, tá? Você tem aqui, ele foi condenado. Só isso. Nem o agente americano prende no Brasil e nem o brasileiro prende lá. O problema é o seguinte, o Ramagem tem, né, o Trump ainda tem, até as pessoas falam que ele tinha perdido todo o prestígio, não. O pessoal, o filho do Bolsonaro, ainda tem um certo prestígio lá. E aí foi conversado, inclusive até alguns políticos aqui falaram, não, vamos interceder pelo Ramagem, tá? Vamos interceder pelo Ramagem. Aí o que aconteceu? Putz, e agora? Não, então vamos dizer que isso é culpa do Brasil, que o delegado brasileiro fez besteira. Ele não fez nada. Tá, ele não fez nada. Foi simplesmente falar para... Ele não fez nada, não falou nada. Ele simplesmente falou, ó, existe esse documento, existe esse pedido. Só isso. Prisão, toda ação foi feita pelo governo americano. Só que eles não tiveram a capacidade de falar, não, então, se nós vamos soltar porque alguém pediu, mas fala, então nós vamos soltar, nós voltamos atrás. Mas não põe a culpa em brasileiro e fala que está fazendo alguma coisa que não está. Ali foi uma coisa assim, sem pé, nem cabeça, sem sentido nenhum. Tanto assim que o agente americano aqui no Brasil também já... Ele também teve as credenciais, vamos dizer assim, cortadas, os acessos cortados, e ele, por conta, voltou para os Estados Unidos. Criou-se uma situação totalmente desnecessária, por um erro americano. Do ICE, não era para prender o Ramagem porque ele é protegido, mas eles fizeram. E agora não podem colocar a culpa disso no agente brasileiro, que não teve nada a ver com isso. Sabe? De forma nenhuma. Não houve erro nenhum do delegado brasileiro. Nada. Prova que também lá, né? Aliás, acho que até mais lá, existem os iguais e os mais iguais, né? Então, é bem isso. Acabamos de falar aqui, aos amigos, aos inimigos a lei, né? Então, foi isso que a gente... Aos amigos as benesses, aos inimigos os rigores da lei. Então a gente acaba de ter mais esse exemplo. É isso, então? É isso. Gente, obrigado pelo acompanhamento, fique atento conosco, nos assista no Bom Senso BR no canal YouTube, se inscreva no canal, toque o sininho lá e nos acompanhe, tá certo? Dá o like também nas redes sociais, principalmente Instagram. Compartilhe, acesse, acompanhe Bom Senso Brasil. Essa foi mais uma resenha, podcast Bom Senso Brasil. Obrigado, até a próxima.